pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e na aula de hoje nós falaremos sobre as sequências. Bom, então uma sequência ela é todo conjunto ou grupo no qual seus elementos eles estão descritos em uma determinada ordem ou determinado padrão, tá? Então uma sequência a gente vai ter lá vários elementos e esses elementos eles têm que ter um determinado padrão para poder pertencer a essa sequência. Se os elementos dessa sequência ou os termos dessa sequência forem números, então nós chamaremos essa sequência de sequência numérica. Também existem sequências com figuras, que a gente pode chamar de sequência figural. Então a gente tem aí vários tipos de sequência, depois a gente vai estar vendo algumas dessas. Temos aqui, então, alguns exemplos de sequência. Talvez aí a sequência numérica que vocês mais conheçam, né? Ou a primeira sequência numérica que a gente aprende é a sequência dos números naturais. Então, só para a gente lembrar o que são os números naturais. São os números inteiros positivos e o zero. Então, quem são os elementos dessa sequência? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Essa sequência é uma sequência infinita, porque ela tem infinitos elementos. E todos eles obedecem, eles têm um padrão, ou seja, todos eles são números inteiros positivos, né, além do zero. E todos eles, essa sequência, ela sempre vai aumentando de 1 em 1. Depois, uma outra sequência que a gente pode utilizar como exemplo, a sequência dos números ímpares. Então, nessa sequência, só vai fazer parte os elementos que têm essa característica, que tem esse padrão, ser um número ímpar. Então, a gente tem lá o 1, o 3, o 5, o 7, 9, 11, 15, 17, 19 e assim por diante. Essa sequência também é uma sequência infinita, porque ela tem infinitos termos. Coloquei aqui para vocês também a sequência dos meses do ano. Então, a gente tem lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí, depois, essa sequência, ela começa novamente, né? Os termos, eles começam a se repetir. Então, essa sequência, a gente poderia dizer aí que ela é uma sequência cíclica. Então, a quantidade de elementos é finita, tem fim, né? Que nem os meses do ano são 12. Mas essa sequência termina um ano, né? Termina um mês, já começa o outro. A gente chega lá em dezembro, depois já volta em janeiro de novo e assim por diante. Então a gente fala aí, quando acontece isso, que a sequência é uma sequência cíclica. A mesma coisa ali, eu coloquei a sequência das estações do ano. Então a gente tem lá primavera, verão, outono e inverno. A gente tem 4 elementos. Mas esses 4 elementos, eles ficam se repetindo infinitamente, né? A gente sempre vai ter primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno e assim por diante. E aí, por último, coloquei aí para vocês uma sequência de figura. Então, olha lá, a gente tem uma sequência formada por 2 elementos. Então, o primeiro elemento aí dessa sequência é o coração vermelho, coração preto, coração vermelho, coração preto, coração vermelho, coração preto. Então, percebam aí, né, que cada uma dessas sequências, ela tem os seus elementos e para eles fazerem parte dessa sequência, ela tem que ter uma característica, ok? Então, aqui a gente viu alguns exemplos e agora a gente vai estudar então um pouco mais a fundo, ver aí as diferentes sequências que podem existir. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sequência finita e sequência infinita. Na hora dos exemplos, eu já até fiz alguns comentários aí para vocês. Uma sequência, ela é finita, então vou até grifar a palavra aqui, finita, quando, né, os seus elementos, eles têm fim, ou seja, eu consigo contar quantos elementos fazem parte dessa sequência. Então, eu coloquei aqui como exemplo a sequência dos números múltiplos do 2, que são maiores do que 10 e menores do que 20. Então, quem vai fazer parte dessa sequência? Todos os números múltiplos do 2, maiores do que 10 e menores do que 20. Então, vai ser o 12, 14, 16 e 18. Então, notem o quê? Que essa sequência, ela possui 4 elementos. Então, ela é uma sequência finita, ela teve fim. E uma sequência vai ser infinita, então a palavra infinita é que não tem fim, ou seja, uma sequência é infinita quando ela possui infinitos elementos, quando a gente
pode sempre escrevendo um elemento a mais aí dessa sequência e ela nunca vai terminar. Então, como exemplo, e até já tinha colocado para vocês lá, é a sequência dos números naturais, que é uma sequência que começa do zero e vai aumentando de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos elementos tem essa sequência? Infinitos, né? Porque a gente sabe que os números naturais são infinitos. Aqui nós veremos como representar uma sequência numérica. Então, em uma sequência numérica qualquer, o primeiro termo ele vai ser representado por A índice 1. Então, a gente pode até falar A1. O segundo termo vai ser representado pelo A índice 2, ou A2. O terceiro termo por A índice 3, e assim por diante. Em uma sequência numérica desconhecida, o último elemento ele vai ser representado por AN, onde a letra N vai determinar a quantidade de elementos dessa sequência. Então, se a minha sequência ela for uma sequência finita e ela tiver 20 termos, 20 elementos, o meu último termo vai ser o A20. Se ela tiver 100 elementos, o último termo vai ser o A100. E assim por diante. Então, o N ele representa a quantidade de termos dessa sequência. E se a sequência for uma sequência infinita? Então, quer dizer que eu nunca vou saber aí quem vai o meu último elemento, né? Já que ela é infinita, ela tem infinitos elementos. Então, reparem aqui, ó, na maneira como foi representado essas sequências. Então, uma sequência infinita, a gente tem lá ó, o primeiro termo, o A1, depois A2, A3, A4. Aí eu vou ter vários elementos aqui, A5, A6, A7. Vou ter um termo qualquer aqui, mas depois dele eu ainda vou ter infinitos, olha. Então, eu tenho que indicar com as reticências. E se a sequência for finita, o primeiro termo é o A1, o segundo termo A2, A3, A4, A5, A6 e assim por diante, até o último termo, que a gente chama esse termo aqui de AN. Lembrando, se a sequência tiver 20 termos, esse N é substituído pelo 20. Se ela tiver 50 termos, o N é substituído pelo 50. E assim por diante. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Bom, então aqui no meu primeiro exemplo, vou colocar a sequência dos números naturais. Então, a gente sabe, né? Então, vou até chamar essa sequência de N. N de naturais. Então, ela é uma sequência, começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Então, eu posso ir lá 10, 11 e infinitamente. A gente sabe que essa sequência é uma sequência infinita. Bom, então aqui nessa sequência, o 0 é meu primeiro termo. Eu represento ele por A1. O meu 1, ele é o segundo termo, A2. Aqui, A3, A4. O número 4 seria o meu A5, porque ele é o quinto termo dessa sequência. O 5 seria o A6 e assim por diante. O 10, quem seria o 10 aqui nessa sequência? Então, o 10 vai ser o meu A11. O 11, quem que vai ser? O A12. Essa sequência, ela tem fim? Não, né? Ela não tem fim. Então, aqui a gente pode colocar reticências. Ah, mas e se eu quiser saber quem é o meu termo de número 50, o meu A50? Bom, aí a gente vai ter que descobrir através de técnicas que a gente vai ver mais pra frente na nossa videoaula, ok? Um outro exemplo. Então, eu quero a sequência dos múltiplos, né? Dos múltiplos do 2 maiores do que 10 e menores do que 20. E até a gente já viu também essa sequência. Então, quem faz parte dessa sequência? O 12, o 14, o 16 e o 18. Então, essa sequência é uma sequência finita, ela tem 4 termos. Quem que é o meu A1? Meu A1 é o 12, o primeiro termo. Quem é o meu segundo termo, o A2? 14. O meu A3 é o 16. E o meu A4 é o 18. Tá? Então, essa questão aí da gente chamar o termo, né, de A1, A2, A3, é só para dizer que esse termo é o primeiro, ou é o segundo termo da sequência, ou o terceiro, quarto, e assim por diante.
Bom, pessoal, aprendemos o que é uma sequência finita e uma sequência infinita. Agora, nós vamos ver sequências que são recursivas e sequências que não são recursivas. Uma sequência é dita recursiva, então vou até grifar aqui essa palavra, ou ainda recorrente, então eu posso utilizar esses dois termos, recursiva ou recorrente, quando determinado termo ele pode ser calculado em função de termos anteriores. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de sequência recursiva. Então, a sequência 1, 4, 7, 10, 13, 16 e assim por diante. Por que essa sequência é uma sequência recursiva? Vamos primeiro tentar entender o padrão dessa sequência. Olha lá, essa sequência ela começou do 1 e ela foi aumentando o quê? Sempre de 3 em 3, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Bom, quero saber quem é o próximo termo. É só eu pegar, por exemplo, o 10 e adicionar mais 3. Então, eu sei que é o 13. Quero descobrir agora o próximo termo. Então, eu sei que vai ser 13 mais 3, 16. Ou seja, eu sempre consigo calcular o próximo termo sabendo quem são os termos anteriores. Então, aqui nessa sequência, o meu A1 é 1. O meu A2, que é o 4, ele é quem? Ele é 1 mais 3. O meu A3, que é o 7, ele é 4 mais 3. O meu A4, que é o 10, quem que é 10? 10 é 7 mais 3. É encontrar o meu termo N dessa sequência, um termo qualquer. Então, o meu AN vai ser quem? Vai ser o meu termo anterior, que eu vou chamar de AN menos 1, mais 3. Então, essa aqui seria o que a gente chama aqui de fórmula, né, da sequência. Então, toda vez que eu quiser encontrar um termo para essa sequência aqui que eu coloquei, esse exemplo, sempre vai ser o termo anterior mais 3. Bom, e agora, o que são sequências não recursivas? Sequências não recursivas são aquelas sequências que não dependem de termos anteriores para que a gente possa determinar o próximo termo. Então, a gente pode determinar o valor do elemento da sequência apenas pela sua posição. Então, dá para vocês aqui um exemplo de uma sequência que é não recursiva. Então, lá, uma sequência que começa com 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Bom, se a gente analisar aqui, essa sequência, ela é a sequência dos múltiplos do número 5. Olha lá, na primeira posição, no meu A1. Quem que é o meu A1? O meu A1, ele é 5 vezes 1. O meu A2, quem que é o meu A2? É o 5 vezes 2. Quem é o meu A3? O meu A3 é 5 vezes 3. O meu A4? Meu A4 é 5 vezes 4. E assim por diante, né? Olha, o meu A5 nessa sequência é 5 vezes 5. O meu A6 é 5 vezes 6. E aí, se eu perguntar assim para vocês, quem seria o meu A10? Eu não preciso continuar essa sequência até chegar no 10º termo para descobrir quem é esse 10º termo. Eu sei que o meu A10 vai ser quem? 5 vezes 10. E quem é 5 vezes 10? 50. Então, eu não precisava saber, quem é o meu A9 para somar mais 5. Não. Então, aqui eu sei que para essa sequência que eu coloquei para vocês, sempre vai ser 5 vezes o número correspondente ao termo, né? Então, o meu primeiro termo vai ser 5 vezes 1. Meu segundo termo, 5 vezes 2. Ah, professora, mas quem que é o meu termo A200? Preciso escrever essa sequência até chegar no termo 200? Não, eu sei que o termo 200 vai ser 5 vezes 200. 5 vezes 200, 1000. Ou quiser descobrir o termo geral dessa sequência para qualquer número, né, que a gente chama aí o termo geral de AN. Quem que seria o meu AN dessa sequência?
Meu AN vai ser 5 vezes o N. Mas quem é o N? N vai ser um número qualquer, vai ser o número aí que eu quiser descobrir. Ah, quero descobrir o 25, então vai ser o A25, que vai ser igual a 5 vezes 25. Quero descobrir o meu termo 101, então vai ser o A101, que é igual a 5 vezes 101. E assim, então, com essa formulinha aqui, a N é igual a 5 vezes N, eu consigo descobrir qualquer termo dessa sequência, sabendo apenas qual é a posição desse termo que eu quero, ok? Bom, agora aqui a gente vai ver alguns exemplos de sequências numéricas e eu vou então explicar para vocês como que a gente determina o termo geral de uma sequência. Então, o que é o termo geral de uma sequência? É o nosso AN. Eu quero descobrir qual é a fórmula daquela sequência, onde N vai ser um número qualquer. Ah, eu quero descobrir o termo de número 5 dessa sequência, então eu tenho que calcular o meu A5. Quero descobrir o meu termo de número 12 dessa sequência, então eu tenho que calcular o meu A12. Então, sabendo quem é o termo geral dessa sequência, eu consigo descobrir qualquer um dos termos, ok? Então, primeiro, vamos lá começar com o primeiro exemplo. Então, nesse meu primeiro exemplo, eu tenho aqui a sequência 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Bom, então eu tenho que pensar o seguinte: o meu A1 aqui, ele é o 2. Eu tenho que tentar escrever esse 2 de alguma maneira que vá aparecer o número 1. O que é 2? O 2 a gente sabe que é 2 vezes 1. O meu A2 aqui, ele é 4. Quem que é 4? O 4 eu sei que é 2 vezes 2. Quem é o meu A3? O meu A3 é o 6. O que é o 6? 2 vezes 3. Quem é o meu A4? Meu A4 é 8. O que é o 8? 2 vezes 4. O meu A5, que é 10. 2 vezes 5. Então, vocês perceberam aqui que em todos os termos sempre apareceu 2 vezes o número aqui correspondente ao meu termo. Então, ó, o meu A1, 2 vezes 1. O meu A2, 2 vezes 2. O meu A3, 2 vezes 3. Meu A4, 2 vezes 4. Meu A5, 2 vezes 5. Então, quem é o termo geral dessa sequência? O meu AN. Então, o meu AN vai ser 2 vezes N, onde N vai indicar o número do termo que eu quero. Quero o termo de número 50. Então, o que eu faço? Aqui nessa fórmula, no lugar de N, eu substituo por 50. Então, o meu A50 vai ser 2 vezes 50, que é 100. Então, sem precisar ficar descrevendo todos os elementos até chegar lá no termo de número 50, eu já sei que esse termo vai ser o 100. Ah, eu quero descobrir quem é o meu termo de número 101, o A101. Então, é só pegar e fazer 2 vezes 101, que é 202. Ou seja, vindo aqui, ó, nessa fórmula aqui que a gente chama de fórmula do termo geral, é só substituir no lugar do N, né, o número do termo que eu quero. Então, essa é a fórmula do termo geral para essa sequência colocada aqui, né, do nosso item A. Então, vamos para o próximo exemplo. Bom, a próxima sequência, então eu vou colocar aqui uma sequência que a gente conhece bastante, que é a sequência dos números ímpares. Então, olha lá. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Então, olha lá, o nosso A1 é o 1, o nosso A2 é o 3, o nosso A3 é o 5, o nosso A4 é o 7, o nosso A5 é o 9, o A6 é o 12 e assim por diante. Então, eu tenho que analisar aqui e tentar fazer uma associação com o número que aparece aqui no índice do meu termo com o número, né, com o elemento da minha sequência. Então, o meu A1 é 1, o meu A2 é 3, o meu A3 é 5, o meu A4 é 7, o meu A5 é 9. Então, você pode até pensar, falar, olha, professora, essa sequência aqui, ela é uma sequência recursiva, porque eu dependo do meu termo anterior. Eu sei que ela está aumentando de 2 em 2 aqui. Então, começou do 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5,
5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9 e assim por diante. Então, realmente, essa é uma sequência recursiva, mas isso não impede da gente encontrar aí a fórmula do termo geral. Então, a gente vai verificar o seguinte. Então, lá naquele primeiro exemplo, eu notei que os números que apareciam eram sempre os múltiplos do 2. Notem aqui vocês o seguinte, aqui nessa sequência, vocês lembram lá que antes apareceu o 2, depois o 4, depois o 6, depois o 8. Essa sequência aqui dos números ímpares, ela é sempre os elementos são sempre um a menos do que os elementos da minha sequência anterior, né? Então, vou até colocar aqui, ó, vocês lembram que a sequência anterior era 2, 4, 6, 8, 10, 12. E para essa sequência, a gente achou que o nosso termo AN era 2 vezes N. Bom, então se para essa sequência aqui dos números ímpares, ela é sempre 1 a menos, então o termo geral aqui sempre vai ser 1 a menos do que o meu termo anterior. Então, olha lá, o meu A1 para essa sequência dos ímpares. O meu A1 a gente sabe que é 1. E quem é 1? É 2 vezes 1 menos 1. Quem é o meu A2? O meu A2 vale 3. E quem é 3? Ele é 2 vezes 2 menos 1, porque 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. O meu A3, que é 5. Quem é o 5? 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. O meu A4 aqui é o 7. Quem que é 7? 2 vezes 4, que dá 8, menos 1, 7. Quem é o meu A5, que é o número 9? É 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Ou seja, nessa sequência, o meu termo geral, para eu descobrir aqui qualquer elemento, basta eu fazer 2 vezes o número aí do meu termo, né, do meu elemento, menos 1. Então, essa é a fórmula do termo geral. Quero descobrir quem é o meu A50. Então, o que eu vou fazer? No lugar aqui do N, substituo por 50. Então, vai ficar 2 vezes 50 menos 1. Quero descobrir o meu termo de número 101. 2 vezes 101 menos 1. Meu termo de número 200. 2 vezes 200 menos 1. E assim por diante. Agora, vamos lá para o exemplo C. Então, supondo que a minha sequência é essa daqui, ó. 1, 4, 9, 16, 25, 36 e assim por diante. Então, de novo, né, a gente pode pensar o seguinte, bom, essa sequência aqui, do primeiro para o segundo termo, aumentou em 3 unidades. Do segundo para o terceiro, aumentou em 5. Do terceiro para o quarto termo, aumentou 7. Do quarto termo para o quinto, aumentou em 9. Depois, houve um aumento de 11. E assim por diante. Então, você pode pensar, bom, essa é uma sequência recursiva. Para eu poder descobrir um termo, eu preciso saber do meu anterior, né? Mas, se a gente souber aí qual é a fórmula do termo geral, eu não preciso ficar descrevendo todos esses termos aí até chegar no que eu quero para saber quanto que vale esse termo. Então, a gente tem que tentar fazer uma associação entre o valor que eu tenho e o número que e o termo que esse elemento representa. Então, olha aqui, o meu 1, ele é o A1, que é o primeiro termo, o 4 é o meu A2, o 9, ele é o meu A3, o 16, ele é o meu A4, o meu 5, o meu 25, ele é o A5, o 36, o meu A6. Então, a gente vai pensar o seguinte, bom, aqui o meu primeiro termo, o que é o 1? O 1 é o mesmo que 1 vezes 1. O meu A2 que é 4. Quem que é 4? 2 vezes 2. Que é o meu A3? 9. 9 é 3 vezes 3. O meu A4, que é o 16, 4 vezes 4. Então, vocês estão vendo que da maneira que eu estou escrevendo aqui, eu estou de alguma forma tentando associar, né, essa operação que eu estou fazendo com o número do termo. Ó, então, o termo A1 apareceu aqui 1 vezes 1. O termo A2 vai ser 2 vezes 2. O meu A3, 3 vezes 3. O meu A4, 4 vezes 4. Aí o meu A5, que é 25. Quem que é 25?
5 vezes 5. Então, vocês viram que eu encontrei qual era o padrão dessa sequência? Nessa sequência, cada termo era o número, né, que ele representa o número desse termo, vezes ele mesmo. Então, se eu quero saber quem vai ser o meu A10, então eu não preciso ir lá calculando até chegar no 10º termo. Eu sei que o meu A10 vai ser quem? 10 vezes 10, que é 100. E o meu A15? Então, o meu A15 vai ser 15 vezes 15. E assim por diante, tá? Então, quem é o termo geral dessa sequência? O meu AN. Meu AN vai ser N vezes N. Ou ainda, a gente pode dizer o que é N vezes N, que vocês já aprenderam lá na álgebra. Um número vezes ele mesmo é como se ele estivesse elevado ao quadrado. Ou ainda aqui, né? O que é 1? 1 é 1 ao quadrado. O que é o 4? 2 ao quadrado. O que é o 9? 3 ao quadrado. O 16, 4 ao quadrado. Então, o meu termo AN, ele vai ser N vezes N. Ou ainda, né? N ao quadrado. Para a gente finalizar, então, essa aula, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de sequência figural, né? Que ao invés dos termos serem números, vão ser figuras. Então, a gente sempre tem, né? Normalmente aqui eu vou colocar assim a figura 1. Figura 2. Figura 3. Figura 4. E assim por diante. Bom, a gente vai analisar essa sequência e tentar encontrar aqui um padrão para essa sequência. E esse padrão, né, tem que estar associado ao número da figura. Lembra que na fórmula do termo geral, a gente tem que tentar fazer a correspondência entre o número do termo, né, e o valor que aparece. Então, analisando essa sequência, o que a gente pode perceber? Olha aqui, para a figura 1. Na primeira coluna, a gente tem aqui, apareceu uma bolinha e sobraram duas aqui. Na figura de número 2, na primeira coluna, apareceram duas bolinhas e sobraram duas. Na figura de número 3, vamos circular aqui, 3 bolinhas e sobraram duas. Na figura de número 4, 4 bolinhas e sobraram duas. Aí, se eu perguntar assim para você, então eu já descobri o padrão dessa sequência. E a figura de número 5, como que seria se eu tivesse que desenhar essa figura de número 5? Então, eu sei que ela teria 5 bolinhas aqui na primeira coluna, mais duas aqui na segunda coluna. E a figura de número 10 teria 10 bolinhas na primeira coluna, mais duas na segunda coluna. Então, aqui eu encontrei qual é a fórmula do termo geral dessa sequência. Então, o termo geral dessa sequência, na primeira coluna, para a figura N, eu vou ter N bolinhas, que é a quantidade ali que está indicando no termo, que é o número que está indicando aqui no termo, mais duas. Então, sempre vai ser o número da figura mais duas, ok? Então, olha lá, figura 1, eu tinha uma bolinha mais duas. Figura 2, duas bolinhas mais duas. Figura 3, 3 bolinhas mais duas. Figura 4, 4 bolinhas mais duas. E agora, então, o termo geral. Então, da figura AN. Na figura AN, a gente vai ter N bolinhas mais duas. Aqui, no caso, como até figuras, eu posso até escrever isso aqui, na figura N, a fórmula vai ser N mais 2, ok? Então, aqui é como se a sequência ela fosse uma sequência numérica. Então, poderia ser que eu tivesse essa sequência aqui, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, eu quero saber qual que é a fórmula do termo geral dessa sequência. Então, a fórmula do termo geral dessa sequência é essa aqui, N mais 2. Olha lá para a figura, para o termo 1, 1 mais 2, que é 3. Para o termo 2, 2 mais 2, 4. Para o termo 3, 3 mais 2, 5. Para o termo 4, 4 mais 2, 6. E assim por diante, tá? Então, é claro que num primeiro momento que a gente vê essa parte de termo geral, a gente pode achar um pouco difícil, mas como eu sempre falo, na matemática a gente tem que ir praticando. Quanto mais a gente pratica, observa aí alguns exemplos, seja dos livros, né, das nossas apostilas ou na internet, mais a gente vai entendendo aí, vai observando as sequências e entendendo como encontrar esse termo geral, tá? Então, eu espero que vocês
tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, né? Que aí depois eu posso estar gravando algumas outras videoaulas para sanar as dúvidas de vocês que possam estar surgindo. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem um like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!